Confiança. O sentimento de acreditar em algo ou alguém. Crença no caráter, em si mesmo, em suas próprias qualidades. Confiar é apostar tudo, é segurar na mão e ir junto, eliminando as barreiras e atravessando fronteiras. Aqui na Garen, confiamos em nosso trabalho, acreditamos em nossa missão. Somos do interior de São Paulo. Nascemos na cidade de Garça. Vemos o sol nascer para fabricar produtos que vão além do que a imaginação pode sonhar. Trazemos esse sorriso no rosto todos os dias porque amamos descomplicar a sua vida. Então, entre e sinta-se à vontade. Queremos te mostrar todos os processos desenvolvidos para garantir equipamentos mais inovadores, de qualidade e, ao mesmo tempo, simples. Usamos nossa energia pulsante para desbravar os mistérios da tecnologia. Por isso, estamos sempre à frente. Nossos automatizadores são criados para contribuir para o conforto e segurança de sua casa, do seu prédio, da sua empresa. Oferecemos automatizadores para portões, portas sociais, cancelas e uma ampla variedade de acessórios inovadores que chegam para revolucionar o mercado e ser para você sinônimo de praticidade. Agora que você já conheceu a nossa origem e visitou a nossa casa, deixe a Garen fazer parte da sua família. Não importa onde você esteja, seguiremos juntos, talvez de forma discreta, mas sempre simplificando e trazendo mais dinamismo à sua rotina. Vamos construir uma relação firme, à base de confiança. Na hora da compra, peça Garen, porque na Garen você pode confiar. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje falaremos da G-Shocker Garen e do kit de acessórios para a cerca, mais um super lançamento da Garen. Para você não perder nenhuma de nossas novidades, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e para receber as notificações. Ao lado também temos o QR Code, que você pode acessar o nosso site e conhecer um pouco de nossa história e mais de nossos produtos. Eu sou o Claudinei Júnior, faço parte da equipe de Engenharia Garen e sou o responsável técnico por esta linha de produtos. Primeiro, vamos falar do eletrificador G-Shocker, a mais robusta cerca com desempenho e tecnologia e menor consumo do mercado. Vamos primeiro falar das características do nosso eletrificador. Nosso eletrificador hoje trabalha com tensão nominal de 127 e 220 volts, com frequência de 50 e 60 Hz. Lembrando vocês que nosso eletrificador não é fonte full range. A fonte dele é por transformador. Então, antes de ligar, tem que configurar a fonte e escolher a tensão, ou 127 e 220. Ele tem um consumo baixo de 4,5 watts e uma energia emitida de 1,9 joules. Possui também um carregador de 13,8 volts, ideal para baterias de 7 e de 4 amperes. Também trabalha com receptor 433, tradicional no mercado, da maioria dos transmissores. Possui pulso de 1 Hz, aproximadamente 1 Hz, equivalente a 1 segundo. Levando em consideração que essa especificação de 1 Hz é especificado por norma. Possui também uma classificação IPX4, certo?
com alarme integrado, e esse alarme possui monitoramento de setores com fio e sem fio. E esse eletrificador ele suporta até 128 controles e 105 sensores, também se destacando nesse quesito no mercado. Observando a parte externa dele, vemos que na frente temos um painel de instruções, onde temos os LEDs indicativos com ACDC, cerca, pulso e alarme. Na parte de trás temos os furos de fixação com ressalto para evitar que, caso haja água na parede, escorra água na parede, não entre pelos furos na central. Nas laterais temos um rebaixo com as saídas de fios, com as saídas dos fios e com passacabos de borracha. Esses passacabos servem para evitar a entrada de insetos que podem ocasionar a queima do produto. Agora vamos passar para a parte interna do produto. Ligado nas informações que eu irei dar durante a live, que no final estaremos sorteando esse eletrificador. Para esse sorteio será disponibilizado um número nos comentários da live. E o primeiro que ligar nesse número será o ganhador desse eletrificador. Bom, vamos à parte interna. Ao abrir o eletrificador, você terá o kit de instalação, que virá um controle e a chave de acionamento. Esse eletrificador ele é separado em 3 módulos: placa controle, placa de alta tensão e a placa da fonte, que é isolada dentro desse compartimento para evitar choque do usuário, para uma maior segurança do usuário e também para evitar qualquer ligação com o restante do circuito. A tampa do compartimento da bateria tem algumas travas, que é para travar o chicote de alimentação da rede, para caso haja um tracionamento desse chicote, não danifique a fonte. A placa controle, temos algumas conexões, que são as conexões para o LED auxiliar de monitoramento e a saída de sensor com fio. Temos também a primeira conexão, que é a chave, e alguns jumpers de configuração. Temos também 2 botões, grava TX e grava sensor, para gravar os sensores sem fio. E também uma chave tamper. Essa chave tamper serve para quando tiver ativado a função tamper e o eletrificador estiver ativo, e houver violação na tampa do eletrificador, disparar o alarme. Na placa de alta tensão, também temos alguns bornes de conexão, que é conexão da sirene, conexão para saída auxiliar, 12 volts para sensor com fio, conexão da bateria e conexão da fonte. Temos também os conectores para seleção de tensão, que seleciona a tensão de saída, que temos as tensões de 8 a 14 mil volts. Temos os bornes de saída, os bornes de retorno e o borne de aterramento. Bom, agora
Para demonstrar para vocês o funcionamento e a configuração, eu vou fazer junto com vocês, demonstrando as ligações e configuração do equipamento. Vou iniciar pela fonte, demonstrando como será a configuração de tensão. Bom, na fonte temos um conector com 3 entradas. Primeira entrada seria 0, segunda entrada 127 e terceira entrada 220. Esse eletrificador ele já sai configurado de fábrica na tensão 220, para evitar que na hora da instalação, caso o instalador esqueça de verificar a tensão, não haja queima do equipamento. Para você configurar a tensão 127, você precisa ligar o cabo em 0 e 127. E para ligar em 220, caso ele já saia de fábrica, você pegue ele de fábrica, ele já sai ligado no 0 e no 220, no terceira entrada. Fazendo essa configuração, vamos passar para a função de gravar o controle, que o controle não sai gravado de fábrica. Para fazer a gravação do controle, eu vou ligar ela na energia. Bom, a gravação do controle, para gravar o controle, basta você apertar o botão TX, o LED status irá acender, você aperta o botão do controle, o LED status irá piscar. Basta confirmar a gravação e apertar novamente para sair. Ao gravar o controle, o LED, o LED vai piscar e ao apertar para sair ele vai apagar. O controle, ao você gravar ele grava todos os botões automático. Não há necessidade de você gravar um botão de cada vez. Finalizando a gravação do controle, você pode pressionar ele, que a cerca já irá funcionar logo em seguida. Passando para a gravação de sensor. Para simular a gravação de um sensor sem fio, eu vou usar um TX Play Gary, que funciona da mesma forma que o TX. Basta pressionar o botão de sensor, pressionar o botão, ou, se for um sensor sem fio, você separar ele ou fazer a transmissão do sensor. Pressiona, transmite o sinal, a central vai receber, você confirma. Quando o sensor transmite, o LED alarme irá indicar que o sensor está transmitindo. Próxima etapa será a instalação da sirene, para demonstrar o funcionamento. Esse eletrificador, ele suporta uma sirene
de 12 volts de até 2 amperes. Porém, essa sirene, para você instalar ela, o eletrificador deve estar com a bateria conectado. Instalamos nossa sirene. Agora vamos conectar um cabo para fazer a simulação da cerca. Nosso eletrificador suporta uma cerca de até 5.000 metros lineares, atingindo a tensão máxima. Para você conectar uma cerca de 5.000 metros, esse eletrificador precisa ser ligado o fio de saída da cerca, um fio de 0,6 milímetros. Abaixo disso, até 1.200 metros, você pode utilizar um cabo de 0,4 milímetros. Conectando a cerca, ao ativar a cerca, o primeiro botão, a sirene dá um bip, e quando identifica o pulso que a cerca está ligado corretamente, o LED pulso ele irá piscar. Se a cerca houver qualquer ruptura ou algum aterramento, ao romper esse aterramento, que eu vou fazer a demonstração, o LED para de piscar e a sirene dispara. Se houve algum aterramento por algum galho de alguma árvore ou algo do tipo e não houve a ruptura, e logo em seguida esse aterramento acaba da cerca, ela identifica 5 pulsos novamente e ela volta ao seu funcionamento normal. Caso haja o rompimento total, a sirene continua disparada pelo ciclo, de acordo com o ciclo de programação do tempo de sirene. Como seria esse tempo de programação? Esse tempo de sirene, para você programar, no kit de instalação vem alguns jumpers. Esses jumpers você conecta na função prog, e a função disp. Ao conectar na função prog e na função disp, o LED irá indicar qual o tempo de sirene que ele está programado. Para você programar, basta apertar os botões mais, que seria o botão TX, e menos o botão sense. Ao você apertar, você vai ver que ele vai piscar a quantia de tempo que está programado. No caso, esse está em 5 minutos. Para diminuir, você vai apertando o botão sense e verificando se está de acordo com o tempo que você quer. No caso aqui, vamos deixar com 1 minuto. Ao terminar a programação, você tira o botão, o jumper DIP, o DISP e o jumper prog. Se você deixar esse jumper, tirar apenas o botão prog e você deixar esse jumper DISP, ele entrará na função apenas de disparo, que funcionará durante o tempo programado e depois não vai disparar mais. Se você deixar aberto, ele vai entrar num ciclo do tempo de disparo, que seria 1 minuto ligado e 1 minuto desligado. Após essa programação do tempo de sirene, você também pode escolher a opção de programar habilitar sensor com fio na placa controle
que para habilitar basta fechar o jumper. Quando você fecha o jumper, ele já acende o LED alarme, que indica que está monitorando o sensor. Se você deixar habilitado e não tiver nenhum sensor ligado na entrada de sensor com fio, ao você habilitar, o alarme irá disparar. E quando ele dispara, ele fica indicando que houve violação. O LED fica piscando. Para demonstrar o funcionamento do sensor com fio, iremos fazer uma ligação com fio. E se houver o sensor habilitado e o sensor instalado, a central fica monitorando os sensores e não há o disparo do sensor do alarme. Se você tiver alguma violação no sensor, o alarme dispara simultaneamente. E o LED fica indicando a violação do setor. O mesmo ocorre quando você tem o sensor sem fio cadastrado. Ao habilitar o alarme fica monitorando. Se houver violação no setor, ocorre simultâneo o disparo do alarme. E como há dois setores diferentes, setor com fio e sem fio, o LED pisca de forma diferente, indicando o setor que foi violado. Se foi violado o setor com fio, o LED pisca lentamente. E se foi violado o setor sem fio, o LED pisca mais rápido. Também temos a função auxiliar. O que seria a função auxiliar desse eletrificador? Caso você tenha uma central de monitoramento, essa função auxiliar você pode ligar na central de monitoramento. Como funciona? Você desabilita a função sirene, apenas abrindo esse jumper, e desabilita a função bip. Por que desabilitar a função bip? Caso você arme a sirene, ou a central, ou desarme a central, sem desabilitar a função bip, o relé que bate a função de saída auxiliar, ele irá bater duas vezes, indicando que houve alguma violação. Quando você desabilita o bip e desabilita a sirene, você habilita, ele não bate o relé. Só bate o relé quando houver a violação da cerca, que a cerca irá indicar que houve a ruptura e o LED ficará aceso. Ao desativar a cerca, se houve a ruptura do sistema, o LED ficará aceso, indicando que houve essa ruptura. Também temos a função tamper, que eu disse para vocês no início. Essa função tamper
Se estiver habilitada e o eletrificador estiver ativo e você abrir, ela irá disparar o alarme. Novamente, quando dispara a função tamper, o LED AC e DC fica indicando que houve a violação do eletrificador. Agora vamos para a função da saída LED. Caso você desabilite o bip e queira saber se a função cerca ou alarme está ativada, você conecta um LED com a saída negativa na função controle, na placa controle. E nos 12 volts. Ao habilitar a cerca, o LED irá piscar a cada 8 segundos se a cerca estiver ativa. Se você habilitar a cerca e o alarme, a cada 8 segundos o LED irá piscar 2 vezes, indicando que a cerca e o alarme está ativo. Se você estiver apenas com o alarme ativo e a cerca desativada, a cada 4 segundos, o LED irá piscar indicando que o alarme está ativo. Não é necessário estar a sirene ativada para você saber se está em funcionamento. Porém, se você desativou o bip, você acha que não vai disparar a sirene, de forma alguma. Se a sirene se o bip estiver ativado e o LED ativo também, e o bip desativado, ao ocorrer a ruptura do sistema, a sirene irá disparar normalmente e o LED indicará que houve a ruptura. Também temos a função de desabilitar a alta tensão. Essa função que desabilita a alta tensão, caso haja a ruptura do sistema, você vai ligar o jumper na função alta, e caso haja a ruptura do sistema, essa função irá desligar após 1 minuto, que foi o tempo programado no tempo da sirene, ela irá desligar a função de cerca, funcionando apenas o ciclo de disparo da sirene. Também temos o carregador, que no kit de instalação vem 2 chicotinhos para você conectar na bateria. O chicote positivo já vem com um porta fusível, que você pode conectar no borne
positivo, bateria. E no borne negativo. Com isso, basta conectar na bateria esse eletrificador ele suporta e tem a base para encaixe de uma bateria de 7 ou de 4 amperes. Ao conectar o sistema na bateria, se houver a queda de energia, no caso a ruptura da alimentação, esse eletrificador com a bateria de 7 amperes ele pode suportar em funcionamento até 26 horas. Até a volta da energia. Lembrando que, para o correto funcionamento do eletrificador, o terra tem que estar ligado adequadamente, para não ocorrer um baixo nível de choque. Também, na função do TX, ao cadastrar o TX, ao cadastrar os 3 botões, é cadastrado o terceiro botão. Que nesse terceiro botão, temos a função de pânico, que ao você pressionar por 2 segundos, dispara a sirene. Basicamente, o funcionamento do nosso eletrificador é esse. É um equipamento de fácil instalação, muito robusto e muito econômico, com baixo consumo de energia. Agora a gente vai para um intervalo e na volta a gente vai falar do kit de hastes para instalação de cerca. Bom, pessoal, voltando, agora iremos falar do nosso kit de instalação de cerca, onde temos 3 tipos de hastes, sendo nossas 3 big hastes, né? A haste, big haste fina, big haste de canto e a big haste de lateral. Lembrando que essas big hastes nós temos no tamanho de 1 metro e 1,20 m, nas espessuras de 0,7 milímetros e 1 milímetro. Também temos os acessórios, que são isolador, tensionador e o isolador carambola. E também o gancho,
Esse gancho ele é feito em alumínio extrudado com rosca de 6 milímetros. O isolador é feito em polietileno de alta densidade, tanto este quanto o carambola. E o tensionador é feito com nylon com adicional de anti-UV e a mola de inox com anticorrosivo. Esse tensionador com essa mola tem uma função elástica. Para a montagem desse kit, basta você inserir o isolador, colocar o pino de fixação, encaixar o tensionador, nesse tensionador tem um pino trava, e também um pino que trava do outro lado, para não ocorrer de soltar. Estes pinos também têm adicional anti-UV, para não ocorrer a degradação com o sol. Na instalação, irá ficar dessa forma. Ao tracionar o fio, ele tem uma boa resistência para não ocorrer a ruptura do fio. Esses isoladores, eles saem com uma distância, com furo para montagem nas hastes, com uma distância de 15 centímetros um do outro. Essas hastes, elas vendem o kit com 20 hastes de lateral e 10 hastes de canto, que vai com a tampinha para as big hastes. Também essas carambolas para montagem com os ganchos, que também vão em caixas. Esses kits vão para os distribuidores. Você pode encontrar nos nossos distribuidores e fazer a compra de nossos produtos em até 12 vezes sem juros. Também você vai encontrar o nosso suporte, que é para fixação das big hastes. Esse suporte, para fazer a fixação, basta fazer um furo de meia na parede e fazer a fixação com 2 parafusos e fazer o encaixe da big haste. Na lateral, para fazer a fixação, basta fazer um furo com parafuso brocante, que irá fazer a fixação das hastes no suporte. Finalizando assim a apresentação do nosso kit de instalação de cerca. Bom, pessoal,
Agradeço a todos que nos acompanharam e fique conosco na próxima live sobre a Selfie BLDC. Obrigado, grande abraço.